A vida é muito difícil. E uma das críticas que eu faço, inclusive essa ideia de que o Jarbas citava, que a sabedoria passa em algum momento por um certo desprezo pelo mundo, nós vivemos um mundo muito obcecado, todo mundo quer agradar. O padre quer agradar, dizendo que Jesus te ama o tempo inteiro, que ele tem a sua cara. O professor quer agradar, dizendo que vai aprender com o aluno. Os pais querem agradar, dizendo, apesar de só querer ter um filho, porque filho custa muito caro, dura muito tempo, é muito difícil. Os pais também querem agradar os filhos, fazendo com que eles tenham tudo que eles querem, do bom e do melhor. O próprio metafísico quer agradar, né? Aquele cara que pensa no mundo das ideias lá, ou do mundo dos deuses, em que querem dizer que os deuses trabalham para você o tempo inteiro. Então, na realidade, estou citando uma escritora, viu, chamada Agostina Bessa Luiz, uma portuguesa que eu acho muito boa, felizmente pouco conhecida entre nós, apesar de escrever na nossa língua, né? Mas a gente conhece pouco ela no Brasil. Essa ideia de que existe uma espécie de febre do marketing, e que tem muito a ver com a sociedade contemporânea mesmo. A democracia é um regime político de mercado em que você tem que convencer o cara a votar em você. Então, em alguma medida, a democracia sempre vai ser um pouco mentirosa. Platão já dizia isso, né? Mas mesmo nós que amamos a democracia, sabemos que quem é que suporta que você diga a verdade o tempo inteiro? Você não suporta isso em casa? Né? Então, ao mesmo tempo que a gente tem uma expectativa de verdade, ao mesmo tempo tem uma dificuldade com a verdade. Então, o trabalho que eu venho fazendo, e essa pergunta que ele fez tem muito a ver, de fato, com o trabalho que eu venho fazendo, essa coisa de, em alguma medida, entender que a sabedoria passa, em alguma medida, pelo desprezo pelo mundo, isso não é invenção minha. A filosofia inteira tem exemplos como esse. O estoicismo, o epicurismo, o cinismo, falando de filosofia grega, né? Depois, se você passar pelo monarquismo cristão, a temática do desprezo do mundo está presente o tempo inteiro. Depois, se você falar Michel de Montaigne, no século XVI, também está presente. Pascal, no XVII. Quer dizer, você tem, vou parar por aí, senão a gente vai ficando cada vez mais longe, mas assim, você tem em vários momentos um olhar um pouco entendendo que a sabedoria tem que manter um certo cuidado com relação ao mundo. E hoje, principalmente hoje, eu acho que isso é uma coisa muito gritante, justamente porque hoje todo mundo quer agradar. Eu vou contar para vocês o trabalho do pensamento público, que é o que se chama o que eu faço, o que o Cortella faz também, para citar um colega e amigo, quer dizer, esse trabalho de pensamento público que você faz fora da sala de aula, né? Hoje, uma das dificuldades que, você sabe, a gente vive num mundo onde as pessoas se ofendem com qualquer coisa, né? Se você fala, não, porque eu acho que X é isso, aparece um grupo de X levantando a mão e protestando que você faltou respeito com X, né? Isso tem também o seu processo. Você consegue entender isso numa sociedade de democracia avançada, democracia essa cada vez mais dependente de uma compreensão de consumo. O cidadão é o consumidor, e na medida que o cidadão é um consumidor empoderado, empowered, como se fala por aí, então o consumidor quer ser agradado o tempo inteiro, né? Apesar de que, se você vender para ele um produto mentiroso e que não funcione, você vende um carro que quebra, ele não vai gostar. Mas o problema com as ideias é que é difícil você saber quando uma ideia não funciona. Olha, por exemplo, na Idade da Pedra, como se fala no sentido do senso comum na pré-história, nossos ancestrais sonhavam com pessoas mortas e eles achavam que aquelas pessoas que eles sonhavam que eram mortas eram as pessoas mesmo visitando o sonho deles. Apesar de que a gente não tem nenhuma prova que mortos continuam a existir, e que muito menos que eles venham falar com você nos sonhos, até hoje tem um monte de gente que acha que quando sonha com a avó morta, é a avó mesmo. Ou seja, a gente não tem muito teste não tem como testar ideias e crenças. Por isso que as pessoas podem acreditar em qualquer coisa, Papai Noel, qualquer coisa você pode acreditar. Utopias, qualquer coisa. Porque é difícil você testar.
Por isso que, inclusive, às vezes, professores da área de filosofia, ciências urbanas em geral, numa aula, eles podem explicar o mundo em meia hora, dizer como você salva o mundo na outra meia hora, e na outra meia hora dizer por que é importante chamá-lo para salvar o mundo. Um professor que está ensinando aeronáutica, se ele ensinar para você errado sobre como fazer o avião cai. Né? Mas o âmbito das ciências humanas, que é a minha área, né? Eu abandonei medicina para ser filósofo, quer dizer, tomei uma atitude super radical, né? E eu gosto do que eu faço, mas é uma área que, infelizmente, ela pode facilmente se dar a delírios coletivos totais em sala de aula. E você ficar inventando todo mundo que não existe. Então, quer dizer, essa coisa quando eu estava falando da dificuldade de você testar ideias, né, de você, às vezes, não saber exatamente como que uma ideia é boa, isso, do ponto de vista do cidadão consumidor, as pessoas cada vez mais querem ideias que agradem a elas, como consumidores. Eu não acho que isso é total, hein? Eu não acho que isso é uma coisa universal. Eu lembro de uma vez, numa coluna minha da Folha, alguns anos, uns 4, 5 anos, foi uma primeira coluna do ano, comecinho de janeiro. Não lembro se a segunda-feira caiu no dia 1º, mas era quase assim. E eu escrevi essa coluna, eu estava viajando, eu estava fora do país, e tinha lá uma discussão, e chegou um momento assim, eu falei, olha, leitor, eu não quero agradar você. Na verdade, eu não estou nem um pouco preocupado com o que você quer. Escrevi isso. Cara, a lista de chorões protestando como um colunista podia dizer que não estava nem aí para o que o leitor pensava dele, ou não estava nem aí para agradá-lo. Então, assim, eu acho que, na realidade, quando você se comunica com as pessoas, no caso do pensamento público, né, no caso da filosofia na praça, na mídia, né, que é a grande ágora contemporânea, eu não acho que a função é agradar ninguém. Apesar de que isso é uma contradição, porque se você desagrada, o cara para de assinar o jornal, não assiste o jornal na televisão, sei lá. Né? Mas porque quando você está discutindo com um leitor, falando, debatendo e tal, eu acredito que a nossa função é procurar oferecer às pessoas, a partir do repertório que a gente foi construindo, uma visão de mundo que não importa se agrada ou não agrada. Porque me parece que essa é uma certa relação de amadurecimento com o mundo. Né? Acho que o amadurecimento passa pelo fato de você lidar com questões contraditórias. Quer dizer, veja, a vida é difícil, provavelmente não é a sua avó no seu sonho, apesar de ser importante achar que é ela no seu sonho, porque significa que um dia você vai aparecer no sonho da sua neta. Logo você vai continuar vivo, que é isso que está em questão. O medo da morte. Porque a morte é certa, a vida é cheia de perdas, cheia de frustrações, e é difícil a gente suportar isso. Eu acho que o nosso mundo contemporâneo, especificamente, eu inclusive escrevi nesse livro que o Java citava, A Era do Ressentimento, eu escrevi que, eu imagino, assim, no dado momento do livro, eu escrevo que daqui 500 anos, quando estudarem a nossa época, eles vão, de alguma forma, nos identificar, do ponto de vista da história das mentalidades, né, daquela escola francesa de Zanal, como a era do ressentimento. Acho que a nossa época ela é bastante ressentida, no sentido de que é uma era bastante narcísica e uma era de mimados. A gente é muito mimado. Se não fala para nós alguma coisa que deixa a gente feliz, a gente já parte para achar que, olha, você falou para mim, você escreveu que era mortal, isso é uma falta de respeito, tá? Né? Quer dizer, você falou que talvez a esperança seja uma coisa difícil, isso é uma falta de respeito, porque isso faz com que as pessoas sofram.